sempre do que eu falei na aula passada, no episódio anterior. É importante demais que vocês lembrem que a gente vai comprovar tempo especial de acordo com a época em que o trabalho foi prestado, tá? É importante que vocês conheçam que para cada agente nocivo a gente tem metodologias de aferição da nocividade e nós vamos tratar um a um de cada agente nocivo nessas quartas-feiras subsequentes, tá? E vocês precisam conhecer os argumentos em sentido contrário trazidos pelo INSS, né? Então, eu não vou repetir tudo aquilo que nós já tratamos nas duas aulas anteriores, porque vocês já sabem que estamos falando de reconhecimento de períodos em que o segurado está exposto a agentes nocivos, né? Mas eu volto a tratar um pouquinho da questão, né, de habitualidade e permanência e de uso de EPI eficaz, que são os dois argumentos mais utilizados pelo INSS nas apelações, nos recursos, né, nas contestações também, certo? Para que não seja reconhecido o tempo especial do seu cliente. E essas questões, elas estão diretamente relacionadas a como você atua na produção de provas. E hoje hoje a gente começa a falar de produção de provas em juízo, certo? E se eu disser a vocês que essa é uma dor da grande maioria dos advogados previdenciaristas, né? Eu espero que vocês acreditem, porque a maioria dos meus alunos, o pessoal que eu converso nos congressos e tal, o treinamento que eu faço, né, de escritórios de advocacia, sempre vem essa questão como o que gera uma insegurança no advogado previdenciarista, né? Como que eu vou fazer prova do tempo especial em juízo, né? Como que eu vou trazer essas questões, justamente por quê? Porque existem diversas situações, né, que vão trazer essas dúvidas para vocês. Situações como quando a empresa já encerrou as atividades, ou como quando a empresa forneceu um PPP e um laudo que não são favoráveis, né, ao reconhecimento do tempo especial em favor do seu cliente. Então, gente, é um desafio, né? A prova do tempo especial em juízo é um desafio. Mas nós temos hoje uma jurisprudência absolutamente favorável. E eu digo isso para vocês, de tanto trabalhar, né, nesse ramo, trabalhando com tempo especial, sabendo realmente qual é a orientação jurisprudencial, né? É sempre muito mais favorável no judicial do que na via administrativa, tá? Ah, professor, eu consegui um reconhecimento de tempo especial na via administrativa por recurso e tal. Vai acontecer? Vai, né? Mas isso é exceção, é excepcional. Por quê? Porque o INSS é muito mais rígido na interpretação da norma, tá? E na aplicação disso quando analisa o tempo especial na via administrativa. Por isso é que nós vamos tratar hoje de provas infalíveis do tempo especial em juízo, considerando inclusive a possibilidade de você ampliar os meios de prova no âmbito judicial. Ou você já viu o INSS expedir ofício para a empresa? Ou você já viu quantas justificações administrativas para comprovar tempo especial, né? Então, realmente, a gente tem, no âmbito judicial, uma possibilidade muito maior, né, de fazer prova de tempo especial. E é sobre isso que nós vamos tratar na noite de hoje, certo, gente? Eu espero que vocês permaneçam comigo muito atentos. A aula de hoje vai trazer várias questões que eu gostaria, inclusive, que vocês anotassem, né? Eu vou pedir para a Natasha compartilhar, deixa eu ver se ela já compartilhou aqui. Boa noite, pessoal. Tô vendo o chat agora. Natasha, por gentileza, vamos compartilhar os nossos slides da aula de hoje no chat, tá, pessoal? Esses slides também ficam disponíveis na plataforma Hotmart, né? E a minha satisfação em estar aqui hoje ao vivo com vocês, trazendo um conteúdo atualizado, é também porque a gente consegue discutir questões que recém foram decididas, né? Na aula anterior, eu falei do tema 1090 do STJ, que tratou do uso de EPI eficaz, certo? Somente hoje nós tivemos a publicação da íntegra do acórdão. Então, somente hoje nós tivemos a publicação da íntegra da decisão que definiu a nova tese sobre o uso de EPI eficaz no tema 1090 do STJ. Hoje a gente teve a disponibilização, então, dos termos, né,
em que foi decidida essa nova tese. Na aula anterior, eu falei dessa tese, mas eu não tinha acesso ainda ao conteúdo integral da decisão. Hoje a gente tem, e eu quero repassar a vocês, vou pedir a Natasha também para compartilhar essa decisão que eu acabei de mandar aqui para ela também, né? E aí ela compartilhando essa decisão, vocês prestem atenção, leiam, entendam aquilo que nós conversamos na aula anterior, tá? É uma decisão bem importante, sem trânsito em julgado ainda, mas muito relevante aí para a gente traçar meios de defesa, né? Lembrando que a gente vai ter mais uma aula exclusiva sobre EPI, equipamentos de proteção individual, em um episódio mais adiante aí, nessa nossa temporada sobre tempo especial. Então, a gente volta a falar de uso de EPI eficaz e de tema 1090, sendo que na aula anterior foi apenas uma introdução. Volta a falar sobre isso em alguma quarta-feira daqui para frente, tá? Então não fiquem achando aí que a gente já esgotou o assunto, porque não. Esse assunto é muito importante, tem uma aula exclusiva sobre isso. Gente, vou compartilhar com vocês então nosso material da aula de hoje, certo? Muito bem, vamos dar início ao tema de hoje, que é justamente essas provas infalíveis de reconhecimento de tempo especial em juízo. Bom, então vamos falar da comprovação do tempo especial em juízo, sempre lembrando o que, meus caros? Que existem diversas formas de comprovar exposição a fatores de risco, né? Mas essas formas de comprovação dependem da época da prestação do labor. Então, a gente caminha com esse princípio do tempus rest actum, né? O tempo inteiro quando tratamos de direito previdenciário. O tempo rege o ato. Vamos aplicar as leis e regras vigentes ao tempo em que aquela atividade foi exercida pelo segurado. Então, esse é um grande desafio para o previdenciarista, que nós também já deixamos muito claro na aula da semana passada, quando eu falei, né, da evolução histórica das normas para estabelecer que em determinados períodos a prova do tempo especial se faz por meio da apresentação de determinados documentos, né? Então eu trago de novo essa questão para que vocês rememorem, né, relembrem que existe a necessidade de conhecer a lei vigente ao tempo da prestação do labor, né? Para primeiro a gente identificar as provas que devemos produzir na comprovação da periculosidade e da exposição a agentes nocivos, tá? Gente, primeiro ponto, né? Vamos falar rapidamente da hipótese do enquadramento por categoria profissional, lembrando que essa questão é o tema da nossa próxima aula, né? Quarta-feira que vem, o assunto é enquadramento por categoria profissional. A gente vai ter uma aula inteira sobre esse ponto. Olha que bacana, né? A gente ter realmente uma temporada sobre tempo especial, a gente consegue se aprofundar bastante em cada um dos conteúdos. Mas eu preciso trazer essa opção aqui, já que estamos falando de como comprovar tempo especial em juízo, né? Gente, o enquadramento por categoria profissional nada mais é do que a presunção da especialidade do labor, né? Nós vamos presumir que determinada atividade é especial, expõe o trabalhador a agentes nocivos meramente em virtude da sua natureza, certo? Então, a própria natureza da atividade faz presumir a especialidade, certo? Isso, gente, somente é permitido para períodos de atividade anteriores a 28 de abril de 95, tá? O tempo rege o ato. Tempus rege actum. Então, a gente só vai conseguir, né, enquadrar períodos de atividade como tempo especial meramente pela categoria da profissão, pela categoria profissional, para períodos anteriores a 28 de 4 de 95. A gente já sabe disso, já falamos disso na aula anterior, né? Mas como que a gente faz essa prova, né? Gente, você precisa comprovar o quê? O exercício de uma das profissões enquadradas em algum dos decretos regulamentadores, esses decretos que eu trouxe na aula anterior também, tá? Então, a gente tem decretos que contêm anexos que trazem listas de profissões, né?
que são consideradas, especiais por presunção, tá bem? Se o seu cliente exerceu alguma atividade que possa ser presumida como especial e que está prevista nos decretos, então a gente reconhece tempo especial. Não precisa comprovar a exposição ao agente, a gente presume essa exposição. Quais são os meios de prova, meus queridos? Carteira de trabalho, né? A CTPS, né, no âmbito judicial, é prova suficiente do exercício de uma profissão enquadrada nos decretos, tá? Mas, além disso, você pode trazer formulários, né? Por quê? Porque, por mais que a pessoa tenha exercido, por exemplo, a atividade de tratorista, né? Que é uma atividade que pode ser enquadrada por equiparação aos operadores de máquinas pesadas, né, que estão previstos nos decretos. É o tratorista. É muito comum a gente ter reconhecimento de atividade de tratorista, né, por enquadramento profissional. Beleza, teu cliente chegou no escritório, a anotação em CTPS é de tratorista. Ah, mas você tem um formulário da empresa dizendo que ele era tratorista. Veja, primeiro ponto aqui, olha a importância de você ter, né, um planejamento de atuação para instrução probatória em juízo. Se esse formulário disser que enquanto tratorista ele estava exposto a um ruído que não era um ruído elevado, por exemplo, 70 decibéis, né, que não permite reconhecimento de tempo especial, nem apresente esse formulário. Isso é estratégico, tá? Por mais que você tenha essa prova, se ela é desfavorável e se eu estou te dizendo que a anotação em carteira de trabalho já é prova suficiente do exercício daquela atividade, por que é que você vai trazer uma prova contrária, né? Então, se o formulário for contrário a esse reconhecimento de tempo especial pelas informações contidas no formulário, então você vai apresentar só a carteira de trabalho. Por quê? Porque ela é prova suficiente do exercício da atividade que pode ser enquadrada por categoria dentro daquilo que prevê os decretos, certo? Então, assim, beleza. Apresentou a CTPS com a anotação correta da atividade de tratorista. O juiz vai reconhecer tempo especial por enquadramento por presunção de especialidade. Agora, se você apresenta um formulário contrário, prestem atenção, você afasta a presunção da especialidade. Olha que interessante, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, mas a gente observa isso nas ações, né? Então, quando o advogado vem com uma prova plena, que é a carteira de trabalho, dizendo que o cliente dele pode ter uma presunção de especialidade em razão meramente da categoria profissional que ele está inscrito aqui na CTPS, né? E ele mesmo, e eu já vi isso acontecer, meus caros, ele mesmo apresenta um formulário trazendo informações desfavoráveis, ele afasta a presunção de nocividade, certo? Para boa parte dos magistrados. Outros pode ser que não vão adotar o formulário como prova e vão manter a anotação em CTPS, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, cuidem com o que diz o formulário. É favorável? Beleza, junta nos autos. Não é favorável? Segura a prova. Por quê? Porque a CTPS já é prova suficiente, tá bem? Por que eu coloquei aqui outros meios de prova subsidiários, né? Como declarações de ex-colegas de trabalho. Bom, na noite de hoje, a gente vai falar bastante sobre essas declarações, tá? Para quem não atua na quarta região, aqui no sul, tá? Talvez seja uma novidade, declarações de ex-colegas de trabalho. Mas esse meio de prova é amplamente admitido aqui na região sul e começa a ser admitido também em outras regiões do país. E eu vou explicar a vocês por quê, né? Inclusive, eu vou até parar de compartilhar a tela aqui para vocês entenderem como funcionam as declarações de ex-colegas de trabalho, tá? Pessoal, olha só, quando eu questiono uma prova documental, né? Vamos imaginar nesse exemplo do enquadramento profissional, que eu quero comprovar que o meu cliente exercia uma atividade enquadrada como especial prevista nos decretos, certo? Eu quero fazer essa prova, beleza?
Porém, na carteira de trabalho dele, e eu quero comprovar aquilo que ele me falou lá no atendimento que eu fiz, né, para saber como é que era, com o que que ele trabalhava naquele período, tá. Aí ele vem e me fala o seguinte: Eu fui tratorista, doutora, nesse período anterior a 95. Aí eu vou olhar a carteira de trabalho dele e sabe o que que a empresa anotou na carteira de trabalho dele? Servente. Servente, meus caros, é uma atividade o quê? Genérica, certo? É uma atividade genérica que não está prevista nos decretos. Não tem como presumir a especialidade da atividade de servente. Por quê? Porque servente pode ser um servente de fábrica, um servente numa empresa de reflorestamento, por exemplo, né? Em vários locais. E o servente, a depender de onde ele trabalha, ele não vai ter exposição a um agente ruído, por exemplo, né? Então, veja só, você tem uma situação de fato que garante o direito do seu cliente, que é o fato dele ter trabalhado como tratorista. Mas você não tem a prova disso. Por quê? Porque a carteira de trabalho fala que ele era o quê? Servente, né? Essa empresa, vamos imaginar, não existe mais. Por quê? Porque a atividade foi lá antes de 95, né? Como que você vai fazer a prova de que, na verdade, embora a anotação seja de servente, o seu cliente era tratorista nessa empresa?